Olá, pessoal. Dando continuidade ao curso de Sistemas de Informação, hoje nós vamos entrar na discussão do módulo 3. O módulo 3 ele é focado em armazenagem e processamento em nuvem e como que a gente analisa, estuda, né, e entende os negócios na era da informação. Nessa unidade 1, especificamente, unidade 1 de duas unidades respectivas a esse módulo, nós vamos tratar sobre o modelo de dados e de informação e como que a gente discute conceitos de armazenagem e processamento em infraestruturas em nuvem. Bem, o que que é dado inicialmente, né? A gente vem falando nos módulos anteriores, mencionando dado, mencionando informação, e é interessante a gente capturar aqui novamente no contexto de modelo de dados. Então, o dado, ele é um símbolo que a gente utiliza. Então, é como a gente vai representar alguma coisa que acontece no mundo real, certo? A gente fala também como o mundo real como um mini-mundo. Por que o mini-mundo? É algo que a gente é um contexto, um cenário do mundo real que a gente bloqueia de análise. É como se você pegasse uma lupa e você fosse analisar uma parte específica do mundo. Bem, quando nós éramos crianças, por exemplo, vou pegar aqui um cenário de um formigueiro. A gente analisar aquele contexto específico, como elas se movimentavam, o que que elas levavam ali para dentro. Então, naquele contexto, a gente criava um modelo de dinâmica de como era aquele formigueiro. A gente precisava analisar todos os formigueiros do mundo, não, a gente precisava estudar todos os quintais? Não. A gente precisava estudar todas as cidades? Não. Então a gente bloqueava uma representação simbólica do que era um formigueiro a partir daquela experiência que a gente estava tendo daquele recorte do mundo real. Então, no caso do dado, a gente representa de forma simbólica algum fato ou algum conceito de forma que a gente consiga processar isso, né? E esse dado, ele geralmente é representado de forma numérica, alfabético ou alfanumérico. Como assim, professor? Qual seria o dado sobre essa aula, por exemplo? Um dado sobre essa aula é que ela é a aula do módulo 3. Esse módulo 3, né, é um dado relativo a alguma aula. Agora, o que que isso me passa de informação? A gente vai ter que compor com alguns outros dados, ok? O dado também é um elemento bruto, que quando organizado ou processado, a gente consegue fornecer significado e o contexto a alguma coisa. E isso se transforma em informação, tá? Então, a gente olha para o dado como elemento bruto. Então, eu posso ter como elemento bruto módulo 3, aula 10, curso Sistema de Informação. São dados brutos, assim, isoladamente, sem contexto, sem uma inserção em determinado cenário, sem serem combinados, eles não fornecem ainda alguma informação, certo? E aí, antes da gente falar do que é esse contexto da informação, é importante falar o que que é o modelo. Então, a gente entendeu o que é dado. E o modelo em si é uma representação simplificada que a gente faz e abstrata de algum sistema em funcionamento. Por exemplo, lá nas aulas iniciais, a gente discutiu sobre o sistema nervoso, o sistema de metrô de São Paulo, aquela forma de representar, que era uma imagem, né? Ambas eram imagens, né? Algumas tinham cores, né? Como se fossem fluxos, né? De interação nos dois sistemas, um certo dinamismo. Aqui era uma representação simplificada, claro, e abstrata de um tipo de sistema. O que a gente tem que ter na cabeça é que essa representação simplificada e abstrata, ela tem que permitir com que outras pessoas consigam conversar sobre aquele modelo, certo? E aí, essa representação simplificada e abstrata pode ser de um sistema, de um processo, de um conjunto de atividades, ou um conjunto de dados. E esse modelo, ele vai capturar aspectos que são essenciais para a gente analisar algo, compreender ou tomar alguma decisão. E aí tem vários tipos de modelos. Um deles são os modelos conceituais, os modelos físicos, modelos matemáticos, e outros que dependem, né, ou que pedem ou que influenciam algum objetivo específico da modelagem que é necessário. Qual seria um modelo conceitual? Né? A gente pode falar qual é a definição de natureza, ou de ciência, ou de SI. É um modelo teórico, um modelo conceitual. Um modelo físico, né? Um modelo sobre a gravidade, né? Um modelo sobre a órbita dos planetas, né? Modelos matemáticos, função de primeiro grau, de segundo grau. Então, são elementos, são representações que estão ligadas a algum tipo de modelagem. Percebam que todos os modelos, eles nos permitem conversar sobre algum aspecto, né? Permitem a gente alinhar
algum conhecimento sobre algum aspecto. Dentro desse cenário, quando a gente liga o dado ao modelo, o que que é um modelo de dados? O modelo de dados, a gente vai estar ligando muito a esse conceito da armazenagem e processamento do dado, que é esse elemento mais bruto, certo? Então, o modelo de dado, ele nos permite entender quais são os conjuntos de conceitos que descrevem esse dado, esse elemento bruto. Então, por exemplo, o que que é uma idade, né? Uma idade como elemento bruto, ela não é quem ela descreve, eu não quero saber isso, eu quero saber as características. Ah, é um valor inteiro de tamanho X. Essa é a característica que o modelo de dados me descreve, certo? E ele me fornece o significado necessário para a gente entender essa abstração. O importante da gente guardar nesse significado do que é a estrutura, né, desse dado ou desse banco de dados, né, que vai agrupar dados que têm uma certa significância, uma ligação, como por exemplo, um banco de dados, né, um agrupamento de dados que a gente poderia ter, seria um cadastro de algum aluno. Então eu posso ter o nome como um dado, eu posso ter a idade, eu posso ter um CPF, um RGA, né, eu posso ter um endereço. Então veja que esses dados, eles existem de forma atômica, de forma isolada, mas numa estrutura de banco de dados, eles podem ser modelados e combinados para representar a informação sobre algum aluno. Então o modelo de dados é uma característica fundamental para a gente conseguir armazenar dados, porque é ele que descreve tanto a estrutura de um único dado, quanto a estrutura deles combinados. E claro que essa estrutura e esse modelo está muito ligado ao que eu falei para vocês anteriormente, tem que ter significado. Então não faz sentido eu colocar um dado que ele não represente o aluno. Por exemplo, os professores têm um número de matrícula CIAP. Esse dado ele não é um dado que faz parte da estrutura, né, dos dados de um aluno. Então ele foge do significado, e isso fere o modelo do aluno, de dados do aluno, entendem? Então esse elemento que está fora aí da estrutura que descreve um aluno. E se eu pegar o exemplo do formigueiro lá, vamos lembrar, quando a gente brincava, olhava, a gente olhando o formigueiro, se a gente vê uma espécie diferente de algum outro inseto ou animal que está ali próximo do formigueiro, que não, a gente consegue entender que aquilo ali não é uma formiga, a gente sabe que aquilo ali está ferindo o significado daquele contexto, daquele modelo. Se eu for querer escrever um banco de dados do formigueiro. E isso é avesso, isso fere o significado do formigueiro. Então, quando a gente olha esse modelo do que descrevem espécies que são diferentes do modelo do que está ali em torno do formigueiro, a gente vai identificar que isso fere o significado necessário para permitir a abstração do que a gente entende como formigueiro. Então, é a mesma coisa que eu falei do CIAP, né? Se eu coloco um CIAP, que é um dado relativo a um docente, num formulário, né, num banco de dados de um aluno, isso fere o significado da abstração necessária daquele modelo. Então, esse é o cuidado que vocês têm que ter. Bem, o interessante, então, de entender é que todo modelo, principalmente quando nós estamos falando de modelos de dados, existem fases que são propostas para a gente representar o modelo de dados. E por isso a gente pode classificar de acordo com alguns conceitos em torno da estrutura de um banco de dados. O primeiro elemento da fase de um modelo é o minimundo, que é justamente esse contexto real que eu mencionei para vocês, em onde a gente levanta os requisitos em torno da produção, né, da abstração do modelo de dados. Bem, depois a gente tem a fase conceitual, aí na figura à direita. Então, essa figura, nesse elemento da fase conceitual, a gente fala de um modelo entidade-relacionamento. E esse tipo de modelo de dados, ele permite com que você converse com as pessoas que são mais do domínio, porque elas conseguem compreender essa modelagem. Não é algo extremamente técnico, somente para alguém da área de tecnologia da informação ou computação compreender. Temos um nível intermediário na fase dessa modelagem dos dados, que é o modelo lógico, que ele estabelece a estrutura, né? Como esses dados conversam, como eles se relacionam, né? Como que é a força dessa relação entre eles. Será se eles existem em muitos, em poucos, somente são dados atômicos, então esse é o elemento mais lógico. E tem a fase da modelagem física, que é quando você já implementa
esse modelo para que um computador consiga entender, uma ferramenta computacional. Então, os modelos conceituais ou alto nível, eles vão descrever a estrutura do teu banco de dados de acordo com as percepções dos usuários. E aqui você não tem que estar preocupado com implementação. Ah, mas como eu vou implementar isso no computador, no meu sistema gerenciador de banco de dados? Essa não é uma preocupação sua, tá? Aqui a preocupação é a estrutura de dados de acordo com a percepção dos usuários. Depois, como isso vai ser implementado, as outras fases relacionadas à modelagem dos dados vão te ajudar. Os modelos lógicos, eles também são chamados de representativos. E aí eles já vão descrever, como eu falei para vocês, a estrutura do banco de dados de forma como ele vai ser manipulado. Então, como é a força das relações, que dado é dependente do outro, né? Qual é a força dessa relação, se ela é uma relação forte ou fraca de dependência, se é uma composição, né? Se é uma agregação. Então, são modelos que me permitem representar o dado e as relações entre eles. Depois a gente tem, então, o modelo físico baixo nível, por isso que em alguns momentos, em outras disciplinas, ou mesmo outros momentos que vocês estiverem em contato com conteúdo de computação, vocês vão escutar, isso daqui é a programação em baixo nível, ou esse é um modelo mais baixo nível, porque ele é um modelo que já está intimamente ligado à implementação, né? E como que esse dado ele se relaciona com a organização do computador, com a organização e arquitetura do teu sistema gerenciador de banco de dados. Então, por isso que ele é um modelo físico ou baixo nível. Então, percebam que a gente sai do minimundo e a gente vai modelando até conseguir implementar isso em uma ferramenta computacional. O que a gente vai discutir muito aqui nessa aula de hoje, como conteúdo da parte da disciplina de vocês, é o modelo entidade de relacionamento. O modelo entidade de relacionamento ele está ligado à modelagem conceitual. E o que que acontece? Esse modelo entidade de relacionamento, então a gente tem um modelo que ele vai descrever entidades e o relacionamento entre essas entidades. Então a gente tem três elementos que são essenciais para um MER, né, o modelo entidade de relacionamento, que é a entidade, o atributo e os próprios relacionamentos. A entidade é um objeto ou conceito do mundo real. O atributo são as características desse objeto ou conceito do mundo real. E os relacionamentos são associações que acontecem entre essas entidades. Aqui a gente tem um exemplo de uma entidade de atributos, certo? Então aqui a gente tem uma entidade representada por uma caixa, certo? No diagrama entidade de relacionamento. Então a entidade aqui ela é funcionário. Funcionário existe no mundo real? Existe, certo? Então essa entidade ela realmente modela um objeto, né, um conceito do mundo real. Professor, mas funcionário eu entendo que ele existe, né? Mas o que que seria um conceito, né? Modelar uma entidade como um conceito. Por exemplo, uma empresa. Uma empresa, ela não é uma pessoa, porque a gente tende, quando está aprendendo a modelar dado, a associar a entidade como se fosse uma existência de um ser humano, ou um papel de um ser humano. E não é bem assim. Por isso que a gente utiliza o conceito também. Porque uma empresa, ela é um conceito, ela não é um ser vivo, certo? Ela não é um objeto, né? Que é físico, que é real. Ela é um objeto existente, né? Tem uma abstração, tem uma organização, jurisdição, regulamentação, CNPJ para que ela exista. Mas ela é um conceito. E ela é uma entidade que a gente modela, porque a gente consegue fazer associações com esse conceito do mundo real. No caso aqui, a gente tem esse objeto, né, que é, no caso, o funcionário, e a gente tem os atributos, que são as características que definem essa entidade. O que eu gosto de falar quando eu ministro uma disciplina de banco de dados para os alunos é que, para aquela entidade existir, ela tem que ter características. Se eu não consigo descrever atributos para aquela entidade, corre bastante risco dela não ser uma entidade. Tá? Então, essa é uma dica que eu dou, assim. Então, aqui a gente tem como atributos nome, código e endereço, né, composto pelos atributos rua, número e CEP, né, assim como o nome e código são atributos atômicos ou simples. Nesse contexto, então, a gente viu aí um modelo entidade-relacionamento bem simples, certo? E aí nós temos o modelo de informação também.
que é uma representação estruturada, que vai descrever tua organização, o formato, o significado, inter-relação entre os dados e qualquer outra informação do sistema. Professor, a gente já viu algum modelo de informação que apareceu em alguma das aulas? Sim, na aula de arquitetura, aqueles limites de confiança, aquele elemento da modelagem das barreiras de confiança sobre o que a gente tem que confiar ou não, ele pode ser descrito também como um modelo de informação. Então, esse modelo de informação ele é projetado para que vocês tenham uma visão também abstrata, um modelo, e compreensiva dessas informações que são importantes para que a organização consiga tomar decisão, né, para que entenda processos de negócio e qualquer outra atividade dentro de uma organização. E aí a gente tem, falando como um exemplo de modelo de informação, a gente tem a modelagem de processos de negócio. Esse diagrama, aqui à direita, ele descreve todas as atividades e interações envolvidas em atividades, nos fluxos dessas atividades, caminhos alternativos, interrupções, artefatos que são consumidos e gerados em torno do negócio, então, em torno dos processos de negócio da tua organização. Professor, como assim um modelo de processo de negócio? Então, a gente pode ter um processo para desenvolver, e a gente pode ter um processo que esse processo de desenvolvimento ele passa pela uma aprovação de um contrato, para começar, por contratação de pessoal também, né, de recursos humanos, de alocação de recursos técnicos, de recursos humanos. Ele precisa também de alocação e análise de orçamento. Então, esses elementos que vão além do desenvolvimento do sistema de informação, eles já fazem parte de um processo de negócio. E eles precisam ser modelados para que a gente consiga avançar aí no aprimoramento contínuo dos processos da organização. Bem, tendo em vista que a gente falou de modelagem de informação de dado, um elemento muito importante, além de modelar, é considerar como a gente vai armazenar. E o que que é armazenar? É a gente reter esse dado, essa informação, organizar esse dado, essa informação, desde que seja algo estruturado ou não estruturado, a gente já comentou sobre isso, e gerenciar os dados e essa informação de maneira a conseguir recuperar de forma eficiente, garantir a integridade desses dados e dar qualquer suporte a operações do sistema. Então, assim, digamos que vocês entrariam para ver essa aula hoje e não existe mais esse conteúdo, né? Ontem existia e hoje não existe. Então, digamos assim, que isso não aconteça, claro, só é um exemplo. E a armazenagem, a gente teve problema com essa integridade dos vídeos específicos de determinadas disciplinas. Então, a gente feriu a integridade. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a infraestrutura. Isso é até interessante de comentar, porque quando nós somos da área de tecnologia da informação, uma coisa que às vezes a gente não se liga tanto é da importância dos profissionais que lidam com a infraestrutura, né? Inclusive, são profissionais que têm carreiras e jornadas profissionais assim, bem importantes, né, e essenciais para garantir esses elementos que a gente mencionou aqui. E quando a gente fala em um tipo de armazenagem que não é uma infraestrutura própria, né, sua ou da sua organização, fisicamente alocada naquele seu local, que é justamente a questão de você não vai armazenar dados localmente nos seus discos rígidos ou qualquer outro dispositivo físico. Você vai armazenar e acessar dados remotamente por meio de servidores, tá? E essa definição, o que que seria nuvem, então, né? É a ideia que os dados não estão restritos a um local, tá? Eles podem ser acessados por meio de infraestrutura da internet a partir de diversos dispositivos, ok? Então, inclusive os serviços, né? A questão do pagamento disso, o uso de recurso que pode ser compartilhado, né? Os critérios em torno de como que a gente armazena as políticas em torno disso, né? Se der um problema na integridade de dados, quem é que lida? Se for uma empresa, uma outra empresa que está fazendo armazenagem de dados para a gente na nuvem. Será que a gente pode armazenar todos os nossos dados numa nuvem, ainda mais se for de um terceiro, se não for uma nuvem que a gente criou a infraestrutura? Então, é só para guardar aqui que principalmente armazenamento em nuvem tem esses cuidados, e ele não se refere a um armazenamento local em discos rígidos, certo? Outro dispositivo.
o que te traz algumas vantagens e alguns cuidados. Como, por exemplo, de vantagens ou benefícios, justamente a acessibilidade remota, em que esses dados que são armazenados na nuvem, a gente pode acessar a partir de qualquer lugar, né, desde que você tenha conexão com a internet. Isso proporciona tanto flexibilidade para você, para o seu time, para a sua organização, quanto para os usuários, né? A elasticidade, ou seja, esses serviços em nuvens, eles permitem que você consiga escalar, né, a entrega, né, de armazenamento, né, o que que é ser elástico, né, numa infraestrutura em nuvem? É você conseguir aumentar ou diminuir. Pense em um elástico, vocês conseguem, né, impor força ali, né, ou reduzir, deixar colocá-lo em diversos ao redor, né, de diversos objetos, aproveitando dessa força elástica. Então, é mesmo o conceito vem para cá, e está muito ligado à escalabilidade. Então, eu consigo aumentar ou diminuir o armazenamento, o que vai influenciar também no uso, né, no aumento ou redução de recursos. Você também consegue compartilhar dados, né, então isso te permite colaborar entre os usuários, de uma forma fácil e segura, sim, porque essas infraestruturas elas são seguras. O processamento em nuvem, então, ele vai se referir à execução de tarefas computacionais que utilizam recursos remotos. Por isso que é muito importante que vocês, enquanto profissionais da área, consigam entender o uso desses recursos remotos, né? O monitoramento desses recursos remotos. Não depende exclusivamente de recursos computacionais, como servidores físicos ou estações de trabalho. E as organizações, né, que desenvolvem SIs que dependem de processamento em nuvem podem executar, processar, gerenciar seus aplicativos por meio de dashboards, de painéis de controle, né, acompanhar como está sendo o uso, né, desse recurso, né, pelos sistemas que estão utilizando da nuvem. Então, consegue fazer esse monitoramento. Com isso, se leva a uma flexibilidade, né, uma acessibilidade remota e consegue fazer o ajuste para o melhor uso dos recursos em torno da infraestrutura. Então, nós temos alguns serviços, modelos de serviço em nuvem para a gente conseguir fazer esse processamento. Primeiro é o IaaS, né, o IaaS, né, ou AIS, né, como alguns falam, que é a infraestrutura como serviço. IaaS, IaaS, enfim, vocês vão ver diversas formas as pessoas falando, que é o acesso virtualizado a recursos de infraestrutura. Então, você vai utilizar máquinas virtuais, redes, armazenamento. Então, conhecimento de fundamentos de rede é muito importante, de virtualização de máquinas, de comando via terminal de computadores, ok? A plataforma como serviço, o PaaS, né, que já é uma plataforma de desenvolvimento completo na nuvem, que aí vai ter ferramenta, serviços, APIs, SDKs, que te permitem desenvolver, testar e implantar os seus aplicativos, né, e aqui a gente fala que é o aplicativo, é esse sistema de informação dentro da plataforma. E tem o software como serviço, que aí você já fornece o aplicativo de software hospedado na nuvem, e a pessoa consegue acessar via um navegador web, não precisa instalar localmente. Nesse caso, então, o que que vai definir a minha escolha sobre o modelo de serviço em nuvem específico, né, para um determinado SI ou para uma organização que eu esteja trabalhando? São políticas internas, tá? Essas políticas internas envolvem a gestão do próprio conhecimento ou dos produtos, né? Então, está muito ligada àquela perspectiva mais inovadora, competitiva, né? De cooperação que a gente mencionou anteriormente. Então, captura esse elemento do negócio, né? Da dimensão de negócio. Também o quanto a tua organização tem para investir, isso é um elemento crítico ou não, né? Então, e como que você vai também olhar o roadmap do teu produto, né, que você está desenvolvendo de SI. Se você vai fazer o SaaS, você tem que ter cuidado justamente, por exemplo, com testes específicos, né, para matriz de navegadores, por exemplo. Já que não vai ter instalação local, esse acesso, uma arquitetura segura, né, em conjunto com a arquitetura de processamento em nuvem do software como serviço. Se você vai utilizar a plataforma como serviço, então a tua equipe tem que ter muito conhecimento e você
sobre como funciona a plataforma. E aqui muito cuidado até onde vai a dependência da plataforma, certo? Então isso é um cuidado que tem que ter. E até mesmo a customização dessa plataforma para o teu negócio, para o teu negócio em torno do teu SI. E já a infraestrutura como serviço, vocês também hoje já têm contato, né, uma discussão muito de uma infraestrutura como código também, então a gente vai ter acesso à infraestrutura. Então a gente consegue montar, até utilizar não somente máquinas virtuais, mas como containers, né, Dockers e etc. Que a gente consegue utilizar e montar a infraestrutura da forma customizada para a gente. E aqui todos eles, todos esses modelos, eles dependem de uma estrutura de vocês, né, em torno do conhecimento do negócio do SI. E também, professor, tem um outro elemento que o senhor falava muito de pessoas e sociedade que a gente tem que ler com cuidado, nós que estamos estudando sistemas de informação, né, nesse contexto aqui, na tecnologia da informação, sim, os contratos, né, em torno do que vocês estão disponibilizando como dado, né, como é o acesso ao dado das pessoas, porque isso também influencia. Será que a gente precisa ter uma infraestrutura somente nossa, né, uma infraestrutura que a gente vai criar internamente para não usar uma da Amazon, por exemplo, porque a gente quer o controle total sobre essa informação, a gente não quer que esse dado passe a circular em outras infraestruturas, né, em outros modelos de serviço. Essa discussão é uma parte completamente importante quando a gente está pensando em modelos de serviço em nuvem para processamento, certo? Então, além de vocês terem essa noção sobre o que é o modelo de dados, o modelo de informação, sobre os níveis de abstração de modelagem de dados, o modelo de identidade de relacionamento, sobre vocês terem contato em outras disciplinas com banco de dados, e também com modelos de serviço, um elemento muito importante é sobre para quem, né, a gente está disponibilizando os dados que nós estamos manipulando e que podem gerar informações. Então, por isso que eu menciono e gostaria de deixar claro, como parte final dessa aula, que vocês tenham muito cuidado em ler todos os elementos que estão ao redor, contratos, como a infraestrutura funciona, como é a plataforma, como é o suporte, caso vocês venham utilizar uma infraestrutura de nuvem que é de um terceiro, de uma outra empresa, como que ela funciona, como ela lida caso a gente tenha problema com integridade de dados, vazamento de dados. Então, como que ela lida com isso? Isso é elemento importante da formação de vocês, vocês que vão estar à frente de algumas decisões dessas, então tenham cuidado com esses itens. Então, dessa forma, aqui com algumas referências que eu indico para vocês, eu encerro esse conteúdo dessa unidade e gostaria que, a partir daqui, vocês já fossem fazendo conexões entre as aulas anteriores, né? Se vocês forem percebendo, eu estou conectando conceitos das aulas anteriores para que vocês entendam que todas essas disciplinas, elas se combinam. Elas não fazem sentido de forma isolada. Há uma relação, há uma associação entre essas entidades, né, que são as disciplinas, para que a gente consiga ter o modelo de formação profissional de vocês. É isso, muito obrigado e aguardo vocês na próxima aula.